Salve, salve, rapaziada! No podcast de hoje nós iremos dar continuidade no livro Por que as Mulheres Fazem Sexo, do David Buss e Sid Manston. No podcast passado nós falamos aí da introdução, o primeiro capítulo. Para o pessoal que não acompanhou esse primeiro podcast, creio eu que será de muita valia você retornar a assistir o primeiro podcast e na sequência assistir essa segunda parte. Então nós estamos lendo o livro aí, fazendo um resumo de uma forma cronológica. E essa segunda parte ele fala dos 5 sentidos que nós temos. Deixando o lembrete, rapaziada, esse livro de David Buss, o Porquê as Mulheres Fazem Sexo, tem no português. Eu irei deixar o link abaixo para você que quer adquirir esse livro. Creio eu que é de suma importância, muita valia para você, enfim, ficar a par aí do porquê as mulheres fazem sexo. Numa visão mais a fundo, mais detalhada, pelo psicólogo evolucionista David Buss. Agora, nesse tópico, é importante saber que quando ele fala o cheiro da sensualidade, quando nós falamos de atração, esses 5 sentidos é muito importante, principalmente com a proximidade física. Então, nesse tópico, David Buss, ele dá ênfase no olfato das mulheres para uma atração sexual. E lembrando que eu falei no primeiro podcast, quando eu disser citações, são as vozes das mulheres contando as histórias, as experiências que elas teve em relação à sua sexualidade, ou seja, o porquê elas fizeram sexo. O interessante é que nesse mesmo tópico ele fala que vários pesquisadores da Universidade Brown University usaram um instrumento de pesquisa que estimula a sexualidade e a sensualidade da mulher e descobriram que as mulheres classificam o cheiro como um dos sentidos mais importantes na escolha de um parceiro e em seguida a visão. Ou seja, primeiro o olfato, depois a visão. Às vezes você ouve muitas mulheres falando, pô meu, esse cara é muito cheiroso. Nossa, o cheiro dele. Quando você quer marcar uma mulher no encontro, no date e tal, você sai com a mina, ela fica pegada com o seu cheiro. Porque muitas das vezes você deixa a sua marca, mesmo que você não for para os lençóis com ela. Quando ela sentir esse cheiro, ela estiver andando na calçada, foi a algum café, algum outro lugar e até viajar fora, e ela sentir esse cheiro novamente, ela irá lembrar de você. Então o cheiro é de suma importância. E se o cara cheira mal também, o cara não coloca um perfume, o cara não tem uma higiene bacana, meu, não adianta, véio. A atração irá cair. Não importa se você seja um cara shed, ou seja, um cara bonitão, todo estruturado. Foi conforme ele falou na pesquisa, ou seja, o olfato é em primeiro lugar na escolha do parceiro. A visão vem em segundo. Ou seja, a visão é a porta de entrada. Ela viu o cara, pô, o cara é bacana, estruturado, tal, bonito, aquele shed, tal, Brad Pitt. Porém, se ela chegar próximo e o cara não cheirar legal, velho, já era, a atração acabou. Agora, se o cara não é um cara bacana, estruturado, ou seja, bonito, aquela porta de entrada, né, que é a visão. Porém, se ela começar a trocar ideia com o cara, ou o cara começar a trocar ideia com ela, desenrolar, ter o game, e ele ter aquele cheiro, o cara é cheiroso e tal, ou ter uma genética boa, na qual nós iremos falar, ela irá sentir atraída nesse cara. Então o cheiro é muito importante na escolha de um parceiro. Citações: fiquei atraída pelo cheiro, pelos olhos e comportamento dele. Além disso, seu sotaque francês. Mulher heterossexual, 23 anos. Como você pode imaginar, o olfato para o homem não é tão importante como para a mulher. Ou seja, nós usamos o inverso nessa posição dos 5 sentidos. Como David Buss falou que no estudo, as mulheres elas dão mais ênfase no olfato, ou seja, na escolha de um parceiro, o homem ele já dá mais ênfase na visão. Nós somos visuais. Agora, a mulher ela não é só apenas atraída por um homem com um cheiro bom, mas também o seu sistema biológico de excitação sexual é reforçado por bons odores corporais. Ou seja, isso transmite a ela que o macho tem uma boa genética. E para que você possa entender o porquê o odor do corpo masculino é uma peça interessante na atração,
É porque quando a mulher ela está no período mais fértil, quando ela está ovulando, tem um pico de 24 horas que o seu olfato fica sensível ao cheiro, ao odor do corpo masculino. Através do cheiro, ela faz esse filtro num homem que tem uma boa genética e um homem que tem uma genética ruim. Porque um homem que tem uma genética ruim, automaticamente o seu corpo pode transmitir doenças, ou seja, a sua genética, a sua prole, ela não irá seguir adiante, não terá uma genética forte. Ou seja, ela irá filtrar esse cara com o seu filtro, vamos dizer, hipergâmico no cheiro ali no olfato, irá deixar esse cara de lado. Ou seja, o cara que tem um cheiro melhor, um odor melhor e tem uma testosterona alta, ele irá passar nesse filtro. Porque o cara que tem uma testo alta é um cara que é saudável. Então o cheiro ele é de suma importância na atração. Então esse é um dos pontos dos 5 sentidos na qual devemos entender. Agora, no próximo tópico ele fala sobre o porquê as mulheres preferem um cara alto e um homem que mostra estar apto para o sexo, ou seja, ter um corpo sexy. Na comunidade RP nós falamos muito sobre isso, principalmente o pessoal da Black Pills, eles batem muito nessa tecla, ou seja, o cara é alto e tal. E de fato, as mulheres elas são atraídas pelos caras que são altos. Então a estatura de um homem mostra que ele tem status, não só uma validação feminina, como na sociedade, ou seja, um homem mais alto tende a ter melhores perspectivas de empregos, ou seja, cargos superiores, tem mais recursos econômicos, e isso visa a proteção física e a provisão, que é o que a mulher mais precisa, entre aspas. Então é na sua psique, automaticamente ela responde, ela é atraída por um cara que é alto. Porque no final das contas, rapaziada, o que você precisa entender quando nós somos atraídos pelo sexo oposto é para fazer bebês. Essa é a realidade. E o nosso corpo, a nossa genética, a máquina humana, ela faz todo esse filtro para com que a sua prole possa sobreviver, para que o futuro, as gerações futuras possam ter genéticas boas, fortes, positivas e que venham sobreviver e viver gerações por gerações. Então o cara que ele é alto, ele tem uma vantagem nessa atração. Policiais mais altos são agredidos com menos frequência do que policiais mais baixos. Isso indica que sua estatura comanda mais respeito aos criminosos. Ou seja, se o criminoso ele estiver pensando em fazer algo errado ali, ou fugir da polícia e tal, ou agredi-lo, ele irá pensar 2 vezes pela estatura do policial. Agora, a altura, é claro, não é o único aspecto do corpo masculino que excita uma mulher. É aqui onde está o ponto-chave. A estatura não é tudo para uma atração. Estar em shape é de suma importância para a excitação e a atração em uma mulher. E esse ponto aqui, ele não é só o mais importante, como é a base da Red Pill. Às vezes quando eu recebo algum e-mail, algumas perguntas, o pessoal que, enfim, está com problema no relacionamento, ou seja, que quer levantar o seu game, a primeira coisa que eu faço, você está em shape? Manda o link do seu Instagram ou uma foto, enfim, eu preciso saber se você está em shape ou não. Se você não estiver em shape, você precisa entrar em shape, estar na academia, levantar peso. Se você está acima do peso, você precisa perder peso. Agora, se você é um cara magrelo, você precisa colocar um pouco de massa. Se você não pegar nada nesse podcast, preste atenção nessa dica, rapaziada. Qualquer mulher que você estiver interagindo, levando ela para os lençóis, enfim, se você estiver principalmente em uma RLT, ou seja, relacionamento de longo termo, você precisa ser capaz de levantar ela nos seus braços, carregá-la como uma criança. Agora, se você me responder e falar que você não consegue, ou você está fora de forma, ou ela está acima do peso, você precisa entrar em shape e conseguir carregá-la nos seus braços. Isso irá levantar o seu VSM na relação. Se você não tiver em forma para carregar a sua mulher, ela não irá se sentir segura na parte de proteção. Ela não irá falar, porém ela irá sentir. Ou seja, quando você está no birimbom ali, ela está segurando o seu braço, não tem massa muscular nenhuma. Isso é de suma importância. Porém, entre um cara magrelo e um cara acima do peso, é melhor que você esteja acima do peso. Agora, quando eu digo acima do peso, não um cara obeso. Não estiver
muito acima do peso. Preste atenção. Porque você estando um pouco acima do peso, você estará ocupando mais espaço. Você terá uma presença maior do que um cara magrelo. Quando a mulher pegar no seu braço, ela não pode fechar ali, a mão dela fechar ali no seu punho. Isso é game, rapaziada. Você precisa ter essa presença, esse corpo masculino na sua relação. Então estar em shape é de suma importância. Porém, aqui é onde está o recado também. A maioria das mulheres, elas preferem uma morfologia corporal particular com um torso em V. Então você precisa fazer uma estrutura em V, ou seja, o seu ombro em relação à cintura. Então você precisa trabalhar no seu corpo. Isso é de suma importância. As mulheres, elas são atraídas por um cara que tem um shape em V. Você não precisa ser um cara fisiculturista, porém você precisa trabalhar no seu corpo. Então o homem que tem esse estilo, essa estrutura, ou seja, uma massa muscular e tem uma estrutura em V, eles provaram ter mais parceiras sexuais durante a vida, ou seja, desde a sua adolescência ali e tal, na universidade. E tem mais vantagens de competição com os outros homens, explica David Buss em algumas das suas pesquisas. O interessante é que tem uma revista chamada Cosmopolitan, então uma revista norte-americana, e 85% do pessoal que lê essa revista são mulheres. E existe uma revista também que é a Men's Health, ou seja, 85% delas são os homens. Ou seja, quando tem uma foto de algum homem que está em shape e tal nessa revista feminina, ele tem menos massa muscular do que na revista dos homens. Ou seja, o homem ele tem uma visão diferente, na qual a mulher tem uma visão dele mesmo. A maioria dos homens se sente como Clark Kent, porém eles queriam ser o super-homem. Ou seja, para ele nunca tá bom. Ele acha que, eu não tô bem. Quanto mais o cara treina, quanto mais ele entra em shape, ele quer entrar mais em shape. E a mulher, ela não tem essa visão. Ou seja, o homem ele não precisa ser aquele cara Hulk. Ele precisa apenas estar em shape, ou seja, ter esse corpo em V. Isso é muito mais atraente para uma mulher. Se você chegar a um ponto de massa muscular, chega a um ponto que irá contra você, ou seja, será um backfire. Se você treinar demais, será um cara musculoso, vai contra você isso. E eu costumo dizer que no The Bible for Men podcast que a atração ela não é simétrica. Muitas das vezes nós achamos que, eu não tô legal. A mina olha pra você, ela tem uma atração por você, mas você acha que você precisa mais, você precisa de mais. Por quê? Porque você é visual. É a mesma coisa, às vezes o cara acha que tem um bigolinho, que a ferramenta dele é pequena. E às vezes as mulheres não falaram que é pequena, então o homem tem isso na cabeça dele. Não é assim as coisas. Então você precisa ter isso em mente, não ir ao extremo. Agora o próximo tópico chama-se o rosto da atração. Citações. Ele poderia ter sido um modelo. Quando ele mostrou interesse em mim, não pude acreditar. Nós fizemos sexo apenas uma vez. Ele continuou ligando no meu telefone para se encontrar, porém eu não pude continuar com o relacionamento por vários motivos. Primeiro, ele apenas tinha um rostinho bonito, mas acredito que ele era louco por mim. Segundo, nunca fique com um cara mais bonito que você. Isso é terrível para sua autoestima e a sua sanidade mental. Mulher heterossexual, 26 anos. Uma mulher ela procura um parceiro para algo casual ou para uma RLT, a dinâmica ela muda. Então quando ela está no período mais fértil ali, esse rosto atraente irá dar uma excitação nela. A maioria das vezes quando ocorre uma traição, o cara na qual a mulher traiu o seu marido, o seu namorado, enfim, ele é bem mais atraente que o seu parceiro. Então quando ela está buscando uma forma casual, só um birimbom, ou seja, só por uma noite ali e tal, ela vai à procura do shed. Agora quando ela quer um relacionamento de longo termo, ela já tem aquele medo, mesmo com que ela queira, lógico, trancar um cara que é shed no relacionamento. Porém, muitas das vezes ela aceita essa segunda opção, ou seja, um cara que não é tão atraente para um relacionamento de longo termo. Por quê? Conforme essa mulher acabou de falar numa das citações. Nunca fique com um cara que ele é mais
bonito que você. Ou seja, ela não pôde dar continuidade no relacionamento. Por quê? Porque o cara chamava mais atenção do que ela, pô. Teve um artigo que rolou há um tempo atrás, nos Estados Unidos, um jogador de basquetebol, ele estava recebendo muitas entrevistas, enfim, ele estava fazendo o trabalho dele, o cara é famoso, pô. E ele era casado, e a mina era até bacana, a mina era 8 aí na escala que nós damos aí no ranking sexual. Porém, ele chamava mais atenção, por quê? Porque ele era famoso e ela queria terminar o relacionamento, falou pra ele que não dava mais porque ele chamava muita atenção. Mas na verdade ele era um cara famoso, então ele era o centro das atenções, tinha que chamar a atenção. Porém ela estava com ciúmes, por quê? Porque a mulher quer ser esse centro das atenções. Então é de suma importância você entender essa dinâmica. Então, rapaziada, se você foi agraciado por Deus por essa genética, você tem que aproveitar mesmo. Então aproveita o máximo que você puder. Agora, lembrando que você precisa entender esses 5 sentidos e essa primeira parte na qual nós falamos aí do livro, ou seja, o olfato, o rosto da atração, ou seja, a estrutura do seu corpo. Precisa internizar e maximizar o máximo que você puder no seu corpo, na sua estética, no seu looking. Isso é de suma importância para que você possa levantar o seu game. Então, rapaziada, tá aí mais uma parte aí do livro Por que as Mulheres Fazem Sexo, David Buss e Sid Manston. Então, desde já eu agradeço aí o pessoal que está acompanhando nosso podcast. Deixa o seu joinha aí, seu comentário, se você gostou desse podcast. Então, nós iremos dar continuidade nessa série. Compartilhe o nosso trabalho com os homens que precisam ouvir esse podcast, fazer parte da nossa comunidade. Eu vou deixar o link abaixo também desse livro, na versão em português. Então você que está querendo levantar o seu game, enfim, está em busca de informação, conhecimento, adquira esse livro, com certeza será de muita valia, rapaziada. Então, rapaziada, muito obrigado pelo seu tempo, um abraço, até mais, fica na paz.